A Web Rádio Fraternidade apresenta Haroldo Dutra Dias, no 6º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema O que dizem os Espíritos na obra O Livro dos Espíritos. Minhas amigas queridas, meus amigos, estou vendo aqui os meus irmãos queridos, que há tempo eu não vi assim presencialmente, e quero mandar um beijo para todos. É uma satisfação poder retornar aos nossos eventos presenciais, onde nós aurimos forças para a nossa jornada de aprimoramento e de equilíbrio. É um tema difícil. E eu fiquei pensando, resumir o Livro dos Espíritos em 50 minutos? Será que não ficaria alguma coisa de fora? E no momento que eu me preparava para essa palestra, eu abri o Livro dos Espíritos na primeira página. A primeira página do Livro dos Espíritos tem em cima filosofia espiritualista. O Kardec vai explicar na introdução. Livro dos Espíritos, princípios da doutrina espírita. Princípios. Porque princípios são sementes. Você precisa plantar na sua mente, esses princípios precisam germinar, florescer e frutificar. Que é diferente de um conjunto de regras, uma lista de regras fechadas. Portanto, o Livro dos Espíritos contém sementes para ampliação do pensamento humano acerca da vida, a respeito da própria humanidade, especialmente dos destinos da humanidade, para onde se encaminha a humanidade. A verdade é que, embora Allan Kardec tenha feito um esforço imenso, gigantesco, de exemplificar a fé raciocinada e uma lógica e um pensamento, ao mesmo tempo caridoso, respeitoso, genuinamente cristão, e simultaneamente um pensamento rigoroso, preciso, metódico, o que é difícil, porque ou nós somos rigorosos e metódicos, mas descaridosos, ou nós somos caridosos, amorosos, mas perdemos o rigor. Ele soube juntar e produzir uma nova prática de fé, um novo modo de vivenciar a experiência da fé. Não mais a fé absolutista, fundamentalista, que por vezes chega a cruzar a linha da infantilidade, mas nem aquela fé frágil, pequena, titubeante, que também não consegue fazer frente às experiências de traumas, perdas e danos. Aquela fé que é uma luz no coração da individualidade, até o momento em que ela experimenta um trauma, uma perda e um dano. E aí a fé não consegue se sustentar. Kardec não. Ele também conseguiu trazer, exemplificar uma fé que é raciocinada, uma fé adulta. E talvez essa tem sido, falo por mim,
a maior dificuldade. Ler o livro dos Espíritos e decorar as questões do livro dos Espíritos, talvez não seja uma tarefa tão difícil. Mas absorver os princípios e aprender a raciocinar como Kardec é desafiador. Então o fato dele ter colocado princípios da doutrina espírita já é a primeira luz, a primeira marca, ou o primeiro marco de uma estrada pela qual ele pretende nos conduzir. E aí, para minha surpresa, eu fiquei muito feliz, falei assim, a palestra está pronta, porque aí ele resumiu o livro dos Espíritos, ele resumiu, ele fala assim, sobre, e ele começa a dizer, então foi o próprio Kardec, que na primeira página de O Livro dos Espíritos, fez uma síntese daqueles princípios que ele considera, digamos, os mais gerais, os mais fundamentais. Eu respirei, falei, agora é só comentar. Já tem o Simão Pedro aqui, tem a Ana, tem o Elahá, né? Tem a José, então eu estou bem, é só comentar. Vamos lá, Livro dos Espíritos, sobre a imortalidade da alma. Sobre a imortalidade da alma, mas eu não quero fazer uma abordagem aqui teórica desse fato, eu quero contar duas histórias. A primeira delas se deu durante 4 anos seguidos, e eu não posso entrar muito em detalhes do local. Durante 4 anos seguidos, uma vez por ano, eu frequentei uma reunião de materialização, de um médium estrangeiro. Em todas, os espíritos se materializaram, tocaram, tiraram os meus óculos, tocaram em mim, mas na última eles fizeram uma cirurgia em mim. Então durante 15 minutos, nós éramos 40 pessoas encostadas no fundo da parede, de mãos dadas, do lado esquerdo tinha que dar a mão, do lado direito tinha que dar a mão, e você era responsável pela pessoa da sua direita e pela pessoa da sua esquerda. Se alguém soltasse a sua mão, você tinha que falar, soltou minha mão. Era uma forma que nós encontramos para evitar qualquer dúvida depois, mas foi o fulano que levantou. Então eu estava encostado na mesa, o médium estava amarrado, eu amarrei, porque ele pediu. Ele que pediu, gente. Pediu. Estava amarrado. O médium estava amarrado em psicofonia. Um espírito puxava meia, pegava coisas e mexia com objetos, e outro estava em voz direta tocando em mim, me operando por 15 minutos. Tocando em mim. O que é genial é que ele me operou com uma mão, porque na outra ele ficou fazendo carinho na minha cabeça. Fazendo carinho. E foi uma vivência prática de espiritismo, porque eu me senti abraçado pela imortalidade da alma. A segunda história que eu quero te contar aconteceu domingo passado. A irmã da minha mãe, tia Betinha, com uma metástase irreversível. Irreversível. O médico, uma pessoa muito habilidosa, chegou para ela e disse assim, há 15 dias atrás, a senhora sabe o que a senhora tem, né? Ela falou, sei, eu tenho câncer. Não, não é só isso. Eu falei, não, eu estou com metástase. A senhora vai morrer em 2 dias, então melhor se a senhora tiver que comer alguma coisa, já peça. Desse momento em diante, ela não conseguia mais dormir. Ela ficou muito agitada.
porque ela estava com medo de morrer. E aqui a minha mãe chorando, minhas primas chorando, todo mundo chorando, pelo amor de Deus, vai lá, vai lá. E eu fui lá no hospital, peguei uma cadeira, sentei, peguei nas mãos dela, e foi uma experiência, porque essa minha tia, quando eu nasci, eu era gêmeos, o gêmeo desencarnou 3 dias depois. Minha mãe, empregada doméstica, analfabeta, solteira, né? Mas solteira, no Vale do Jequitinhonha, passando fome. Então, quem me acolheu pela primeira vez, a primeira roupa que colocou no meu corpo foi essa tia. Então, a vida me colocou numa posição de honrar, de agradecer. Eu peguei na mãozinha dela, falei: tia, a senhora está com medo? A senhora está com medo? Tia, eu tenho certeza absoluta que só o seu corpo vai morrer. E comecei a falar com ela: não preocupa com a Rita, eu cheguei nesse mundo, a senhora foi a primeira pessoa que me deu roupinha, olha como é que eu estou, esse traste. E fui conversando com ela, fui conversando, e falando coisas, e falando sobre morrer, sobre morrer. 2 dias depois ela desencarnou. Eu vou ao velório, e a parte da família católica, essa minha prima que estava cuidando da minha tia é espírita. Bom, faltou o padre. Quem vai fazer? Eu. Aquele desespero, choro, as filhas. E me deu vontade de falar sobre dor e desespero. Porque morrer dói. E perder alguém dói mais ainda. Mas o desespero é outra coisa. O desespero é quando você não tem a esperança, a luz da imortalidade iluminando o seu coração, não sua cabeça. Então eu falei, nós choramos, porque é preciso chorar, é preciso respeitar a dor, é preciso se ajoelhar diante do luto. O luto é maior do que você, não seja arrogante. Respeite a dor. Respeitamos, mas eu acredito que consegui tirar muitos do desespero. Então, o primeiro princípio da doutrina espírita é sobre: você é imortal. Você é imortal. O segundo é a natureza. Esse é o Kardec. A natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Durante 35 anos de doutrina espírita, eu achei que a escala espírita era um manual para reunião mediúnica. Sim? Você está na reunião mediúnica? O que manifestou aí? A espírito imperfeito. De qual ordem? Da terceira. Qual classe? Pseudo sábio. Quem que manifestou agora? Segunda ordem. De qual classe?
espírito sábio, espírito bom. Quem manifestou agora? Primeira ordem: desobsessão. Esse era o meu pensamento. Mas alguns fatos do mundo nos últimos 3 anos me convenceram do contrário. Então eu vou rapidamente fazer um resumo da natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Só que eu não quero que você pense em espírito desencarnado. Eu quero que você pense em encarnado mesmo. E eu vou te apresentar a terceira ordem. Pensa agora no mundo, tá? No Brasil também. Caracteres gerais da terceira ordem: espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Você está surpreendido com o quê? Você está surpreendido com o quê? O que está acontecendo em Brasília que está te surpreendendo? O que está acontecendo na Ucrânia que está te surpreendendo? O quê? O que está acontecendo na Rússia que está te surpreendendo? O que está acontecendo no planeta Terra que está te surpreendendo? Você está surpreso por quê? O que está acontecendo na sua família que está te surpreendendo? O que está acontecendo em você que você está se surpreendendo? Desculpem os espíritos da primeira ordem e da segunda ordem que estão na plateia. Perdão. Exceção feita a vocês. Se você é da minha turma, os seus caracteres gerais são predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Mas tem subclasses. Décima classe: espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Então você chega para ele e fala assim: você está preocupado com o quê? Com o mal. Não, mas com o mal de quem? Com o que eu vou fazer. Como espíritos, agora, aqui não está falando como espíritos desencarnados, aqui está falando como espírito, encarnado ou desencarnado, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Sem indiretas. Nona classe. Essa é deliciosa. Espíritos levianos. Porque
A 10ª é a turma da pesada. A 10ª é violência doméstica, assalto, é coisa da pesada. Vamos para a 9ª, são os levianos. São ignorantes. Ignorantes do verbo ignorar. Ele ignora até o que ignora. E esse é o problema. Esse é o problema. O problema é quando você ignora que ignora. Você não sabe que não sabe. Então, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Por que você está surpreendido com fake news? Por quê? Bom, 8ª classe. Gente, é classe demais. 8ª. Espíritos pseudo-sábios. Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. É a que mais me intriga. Observem, dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Porque ele acha que sabe tudo. Tinha um mineiro, ele estava dirigindo a estrada, o carro estragou. Era 2h da manhã, na estrada. E tinha uma casinha com a luzinha acesa. Ele parou, acabou, o carro parou. Aí ele saiu, abriu o capô, aí passou um cavalo. O cavalo passou, parou e falou assim: troca a bobina. Ela falou: não é possível. E foi embora. E aí o sujeito desconcertado se dirigiu até aquela casinha que estava com a luz acesa. Bateu de madrugada. O senhor abriu, falou: senhor, me perdoa, o carro está parado no meio da estrada e eu preciso da ajuda. Eu falei: não, o que é isso? Vamos entrar. O senhor quer que faça um café? Não sei o quê. Eu falei: só, eu aceito um café, mas eu preciso te falar uma coisa desconcertante. Passou um cavalo. Falou que era para eu trocar a bobina. Aí o senhorzinho estava fazendo café, falou assim: não preocupe, esse cavalo aí não entende nada de mecânica. Então, os espíritos pseudo-sábios dispõem de conhecimentos amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade. Aparenta. De natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. É o verdadeiro 171. Mas em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Agora veja, gente, o que eu estou falando aqui é geral. Eu estou falando aqui do que nós estamos encontrando dentro das casas, nas escolas, nos centros espíritas, em livros espíritas, em todos os locais.
O Elahá, que gosta de estatística, eu vou tentar fazer essa estatística, mas eu acho que na transição planetária, eu estou calculando assim, que eu acho que 60% é pseudo-sábio. Dos espíritos imperfeitos que estão em resgate nessa fase de transição. Porque a visão que eles têm do conhecimento deles é inflada. Em todas as áreas. Gente, todas as áreas. Todas. Sétima classe. Espíritos neutros. Essa é ótima. Está cheio. Como é que é um neutro? Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Você falar mais alguma coisa? Pergunta: você está fazendo bem? Não, eu não sou bom o suficiente. Está fazendo mal? Não sou mal o suficiente. Está fazendo o quê? Por enquanto nada. Sexta classe. Essa eu vou passar rápida, porque senão vai ficar parecendo que tem uma referência velada na minha fala, e eu não estou fazendo indireta nem referência velada. Inclusive, isso aqui é a natureza dos espíritos. Escala espírita. Escala espírita a gente devia estudar todo dia. Porque isso mostra para a gente o seguinte: para de ter expectativas desmedidas sobre as pessoas. Se você tem na família um espírito imperfeito, para de querer que ele tenha comportamento de espírito de primeira ordem. Porque ele não vai ter. Se a sua mulher, se o seu marido é pseudo-sábio, não adianta você discutir. Porque ele sabe tudo. Ela sabe tudo. E quando você faz uma coisa dar errado, eu te falei. Agora, a sexta classe são espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos. Eu vou parar por aqui. Deixa eu ver se tem mais classe. Não, acabou. Dos espíritos imperfeitos. Essa é a natureza dos espíritos. Eu estou tentando trazer isso de uma maneira alegre e lúdica, mas é sério. É sério pelo seguinte: você não é constrangido pelo nível evolutivo que você ocupa. Porque não tem nenhum espírito da primeira ordem que não tenha passado pela terceira. Não tem nenhum espírito da primeira ordem que não tenha passado pela segunda. Então Paulo fala para João Marcos o seguinte: a evolução espiritual também se dá por fileiras. Todos devemos chegar bem. Porque na evolução espiritual é igual fila de cinema. Você está aqui, você é pseudo-sábio. Tem alguém perto de você que está acima. E tem alguém perto de você que está atrás. Independente do nível evolutivo que você se encontra, você pode estender a mão para ajudar alguém que está atrás de você.
E é muito sábio da sua parte dar a mão para alguém que está à sua frente. Não há constrangimento. Não há constrangimento. Nós passamos pelas classes. A questão é, se a gente não entende as ordens e a natureza dos espíritos, nós vamos lidar com esses elementos de uma maneira ingênua. E pode ser que você esteja conversando com um pseudo-sábio, dando a ele o crédito de um espírito sábio. Pode ser que você tenha tomado uma decisão, que é o seguinte: amanhã eu vou dar um jeito nesse negócio da minha família. Amanhã eu resolvo isso. Ele fala: mas fulano, o que você vai fazer? O que você está pensando em fazer? Um espírito batedor me aconselhou. Então, se eu não consigo discernir estrutura psíquica e nível evolutivo, eu começo a alimentar a maior ilusão dos encarnados. Achar que todos os encarnados estão no mesmo patamar moral e intelectual. Não estão. Natureza dos espíritos. Outra questão importante. Por que Kardec diz a natureza dos espíritos, que o livro dos espíritos é sobre a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, suas relações? Porque o seu grau evolutivo dita o padrão dos seus relacionamentos. Suas relações interpessoais, suas relações pessoais e íntimas, e suas relações sociais, são reflexo direto de qual ordem e qual classe você se encontra. E tem o espírito imperfeito fatorial. Essa o Elahá vai entender. Fatorial é o seguinte: vocês vão falando, que período que você está? Eu estou no 6º fatorial. Eu estou fazendo 2 matérias do 6º, 3 do 5º, uma do 4º e uma do 2º. Ele está no 6º fatorial. E tem o espírito imperfeito fatorial. Fala assim: qual classe que você é? Olha, eu sou 10% pseudo-sábio, 20% batedor, 30%, é um mix. É um mix. É curioso isso, porque eu vou falar de mim. No trânsito, eu estava na 10ª classe. São inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Então eu estava dirigindo, o João Gabriel, que agora está grande, já contei essa história, estava pequeno, estava do meu lado, e o sujeito me deu uma fechada, e esse meu percentual da 10ª classe aflorou. O sinal fechou, eu acelerei e parei do lado do carro. E os espíritos impuros, eles dão conselhos pérfidos, né? E sopram a discórdia. Então eu baixei o vidro. O João estava com 8 anos. Ele falou assim: pai, você vai xingar? Falei: eu pretendo. Porque são inclinados ao mal.
E o objeto da preocupação deles é fazer Eu falei, eu pretendo. Parece que foi psicofonia. Aí ele falou assim, e se for uma pessoa que assiste às suas palestras? Aí eu subi o vidro e falei para ele, aí eu estou desmoralizado. Aí eu estou desmoralizado. Né? Então, a natureza dos espíritos dita a natureza das suas relações. Isso é bonito, gente, porque aqui tem um exercício de autoconhecimento. Santo Agostinho. A gente precisa parar para pensar sobre o nosso relacionamento conjugal. A gente precisa refletir sobre a nossa postura como cidadão. A gente precisa refletir sobre a nossa postura como profissional, sobre a nossa postura como espírita, sobre as nossas relações interpessoais, para saber qual classe está se manifestando. Do contrário, não haverá um trabalho, um esforço de transformação moral e um esforço para domar as más inclinações. Bom, é isso. Ufa, vamos mudar de assunto. Próximo item do resumo de Kardec. Então foi imortalidade, a natureza dos espíritos, suas relações. Agora, as leis morais. As leis morais. Eu convido, porque não dá para falar agora. Não faz sentido ficar resumindo as leis morais aqui. Eu convido o seguinte. Você quer refletir sobre questão ambiental no mundo? Quero. Você quer refletir sobre questão econômica no mundo? Quero. Você quer refletir sobre questão política no mundo? Quero. Você quer refletir sobre qualquer assunto? Dá uma lida antes nas leis morais. Porque o que pode acontecer, imperceptivelmente, você está construindo sistemas de pensamentos contrários às leis morais. Veja, Deus não vai te castigar. Não existe isso. Mas há uma dinâmica nas leis morais que significa simples assim. É simples. É simples. É uma das poucas coisas que eu concordo com Skinner. Deus ensina pelas consequências. Então você fala assim, vou colocar o dedo na tomada. Pode? Aí Deus responde com Paulo, tudo me é lícito. Tudo me é lícito, mas tudo tem uma consequência. Quando você escolhe a ação, você já escolheu a consequência. Gente, eu tenho repetido, eu assisti uma série do Netflix, é uma entrevista sobre a alegria do Dalai Lama, alguém está entrevistando, Dalai Lama e Desmond Tutu. É fantástico. E eu aprendi uma coisa com o Dalai Lama. Toda vez que um assunto difícil é tratado, o Dalai Lama abaixa a cabeça e começa a recitar uma prece, um mantra, sei lá. Ele começa. Então agora eu estou assim. Vou tomar uma decisão, vou escolher uma coisa, aí eu começo. Ao escolher uma ação, eu escolho a consequência. Ao escolher uma ação, eu escolho a consequência. Ao escolher uma ação, eu escolho a consequência.
Ao escolher uma omissão, eu escolho a consequência. Ao escolher uma ação, eu escolho a consequência. É assim que funcionam as leis morais. Então veja, por que foram trazidas as leis morais? Por que os Espíritos revelaram as leis morais em O Livro dos Espíritos? Para aprimorar a nossa capacidade de decidir. Para ampliar o leque da nossa decisão. Para que você possa tomar. Veja, se você está tomando decisões que contrariam a lei do trabalho, você vai colher as consequências dessa decisão. Se você está tomando decisões que... Qualquer lei. Qualquer das leis. Mas eu acho que a última é relevantíssima. Porque ela diz assim, lei de justiça, amor e caridade. Se você postou no Twitter. Não, Twitter não vale porque aí... Não. Instagram. Tira o Twitter, esquece o Twitter. Se você postou no Instagram e contrariou uma lei de moral, a lei de justiça, amor e caridade, terá consequência. E se você postou e é algo que está em conformidade com a lei de justiça, amor e caridade, terá uma consequência. Sempre terá uma consequência. O que eu não posso alimentar a ilusão é de que eu fiz uma escolha ruim e terei uma consequência boa. Ou o desespero, a desesperança de que se eu fiz uma escolha boa, terei uma consequência ruim. Porque a consequência tarda, mas não falha. Então seria interessante a gente ler as leis morais. Bom, se você está querendo um resumo, você está sem tempo, então eu sugiro uma questão. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Aí você pergunta, dá para tirar o todos? Não. Não dá. Indulgência para com as imperfeições. Dá para tirar o cônjuge? Não. Perdão das ofensas. Dá para tirar parente? Não. Mas eu não vou seguir isso. Eu não vou seguir. Não vou. Eu não vou. Porque eu acho a benevolência uma fraqueza. Eu acho a indulgência falta de energia. E eu acho o perdão um desperdício. Porque o que eu gosto mesmo é olho por olho, dente por dente. Ok. Ok. É essa a sua escolha? Que Deus te proteja na consequência. Você vai precisar de muita proteção. E aí eu lembro Nelson Mandela. Se nós implementarmos na África do Sul, olho por olho, dente por dente, nós faremos uma nação de cegos e banguelos. Isso é sério. Isso é sério. E eu estou falando de um país que viveu o apartheid. Eu estou falando de Thich Nhat Hanh, monge budista vietnamita, desencarnou ano passado. Que ele não leu sobre a guerra do Vietnã. Ele não ouviu música de rock dos anos 80 sobre a guerra do Vietnã, não. Ele viu seus amados serem assassinados no Vietnã. E quando ele foi na Oprah, ela perguntou: e aí? Mataram seus amigos? Destruíram o seu templo? Mataram até familiares seus? E o que você fez?
eu escrevi uma carta para eles. Leis morais. Eu penso que o Espiritismo está numa Desculpa. O Espiritismo vai muito bem, obrigado. O movimento espírita está numa encruzilhada. Ou ele fará uma opção de caminhar fora das leis morais, terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde os espíritas voluntariamente vão subir na tribuna, vão entrar na casa espírita e vão dizer e fazer coisas contrárias às leis morais. Até o alto-falante achou ruim. Se ele fizer isso, se nós fizermos isso, nós vamos abrir mão da fé raciocinada e nós vamos construir um movimento fundamentalista, violento, fanático e feroz. Bom, acontece o seguinte: nós temos um guia, nós temos um modelo, e eu adoro essa imagem, porque, veja, eu cheguei aqui, entrei no céu, e tinha Jesus em todos os lugares. Falei, que beleza. O problema, essa carinha fofinha, que você fica querendo levar para casa, o problema é quando esse amigo bonitinho vira para você e diz assim: Haroldo, crê, te levarei aonde não queiras ir. Ele disse isso. Ele disse isso para Pedro. Você está preparado para ouvir isso? Porque ele fala: Jesus, ai, Jesus, suspira, Jesus, até ele chegar e falar assim: então vem cá, filhinho. O que foi, mestre? Se apronta, que eu vou te guiar. Para onde, mestre? Melhor não comentar. Melhor não comentar. A gente tem umas experiências. Eu tive a paternidade me deu. Eu tive uma experiência tão simples, mas tão forte. Eu digo que eu tive que sair para chorar. João Gabriel tinha 5 anos de idade. O João Gabriel, ele nasceu com medo. Depois de 3 dias de nascido, ele tinha pânico de agulha, terror. A última vez, agora que ele teve que tirar sangue, ele tirou sangue, teve que colocar numa maca, ele desmaiou para tirar o sangue. Fez um escândalo, gritou: meu Deus! Nossa, está gravando, né? É o filho de um amigo meu. De um amigo meu. E quando ele tinha 5 anos, ele tinha que dar aquelas vacinas, aquele negócio. E ele olhou para mim e falou: pai, pelo amor de Deus, não deixe fazer isso comigo. Eu comecei a sair lá, comecei a chorar. No momento eu titubeei. Me deu uma bambeza. Deu uma tremida nas pernas. Falei: que pai que faz um trem desse?
enfermeira me olhou assim, né? Claro, não era o filho dela. Olhou para mim assim. Falei, mas moça, que pai que faz um trem desse? Ela falou assim, um pai que ama. Então nós podemos fazer uma outra escolha enquanto movimento espírita, que é uma escolha dolorosa. É uma escolha desagradável. Bem desagradável. Seguir as leis morais. Por que eu estou dizendo isso? Depois daquele incidente lá do Will Smith no Oscar, que ele subiu, né? Deu um tapa lá. O Denzel Washington foi conversar com ele. E falou para ele assim, no seu melhor momento, isso é uma metáfora, tá, gente? É uma metáfora. Denzel Washington falou assim, no seu melhor momento, o diabo vai vir te visitar. Porque enquanto você não está seguindo a lei moral, o diabo não te visita. Ele fala, não, esse é dos meus. Esse é do meu partido. Esse é meu, deixa ele. O dia que você começa a seguir lei moral, o diabo fala, não pode. Vamos, nós temos que ir lá fazer uma inspeção. Ele virá. Ele virá. Porque o diabo é um sujeito muito elegante e muito persuasivo. Porque ele chega sempre perfumado, muito bem vestido, de uma educação, de fazer gosto. Aliás, ele detesta grosseria, quebradeira, essas coisas, não agrada o diabo. Então ele chega e fala assim, está sendo benevolente, né? Eu estou, né? Mas com todos. Com todos. Aí você fica em dúvida. Será que o diabo tem razão? Eu torço para o América Mineiro. Para que eu vou ser benevolente com atleticano e cruzeirense? Não faz sentido. Nós e eles. Aí eu começo a traçar círculos. Por quê? Porque eu começo a repetir o psiquismo tribal. Se é da outra tribo, é meu inimigo, tem que ser eliminado. Então, se está tudo tranquilo, se você não está tendo pesadelo, se você não está recebendo visitas tormentosas, dá uma lida nas leis morais. Bom, leis morais. Depois ele vem. Veja isso. Olha o que Kardec vai escrever. Sobre a vida presente. Não pode. Não pode que o Kardec colocou isso, o resumo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos fala da vida presente? Sim. Viver no mundo. O homem de bem. A vida presente. A vida presente. Agora, no Livro dos Espíritos existem instruções sobre como tirar 75 na encarnação. Conceito C. Você estava querendo um B, né? Você estava querendo um A. Tem lá, o homem no mundo. Homem no sentido de ser humano. No mundo. Está lá. Tem instruções sobre vida presente. Tem falas
sobre como conversar, afabilidade e doçura. Tem falas sobre a energia da sexualidade, do afeto, do respeito. Tem sobre a vida presente. Então está lá, a vida presente. E a gente passa. Sabe por quê, gente? Nós temos uma lógica de pensamento que é a seguinte: nós acreditamos que estamos aqui para resgatar os débitos do passado. É uma lógica curiosa, né? Porque os débitos do passado um dia foram as escolhas do presente. Você concorda? Alguém discorda disso? O débito do passado um dia foi o presente, foi você escolhendo. A escolha do presente. Então você não está aqui só para resgatar, você está aqui para recompor, regenerar o passado e planejar o futuro. Planear o futuro, planificar o futuro. É muito importante pensar sobre a vida presente. É por isso que lá no Livro dos Espíritos tem sobre emprego da riqueza. Lá tem tudo. Tem de tudo. Outro elemento, a vida futura. A vida futura. Os hebreus chamavam de, também, né? Porque tem vários sentidos, mas um dos sentidos do Olam Rabá, a vida futura. A vida futura. Outro dia eu recebi do Rabino, né, uma mensagem bonitinha demais, linda, que diz que era o seguinte: o judeu deitou, dormiu, sonhou, aí ele acordou, apavorado, e aí foi procurar o Rabino. Falou: Rabino, tive um sonho, eu sonhei, eu fui num mundo ao contrário. O mundo ao contrário. Como assim um mundo ao contrário? Rabino, é tudo ao contrário. As pessoas que são famosas aqui, lá, elas, coitadas, todo mundo tinha pena delas. E as pessoas que eram desconhecidas aqui, lá eram aclamadas. As pessoas que passaram pela maior dificuldade material e tudo aqui, lá estavam numa abundância imensa. O Rabino falou: não, você não viu o mundo invertido não, você viu a vida futura. Você viu o mundo espiritual, diríamos nós. Você viu a vida verdadeira. Eu ainda tenho 2 minutos, não precisa ficar ansioso. Aqui está sentado. Boa noite, quem é você? Eu sou fazendeiro, tenho 200 milhões de patrimônio, 45 fazendas, uma esposa, 2 amantes, várias casas e pontos comerciais alugados. Pois não, obrigado. Quem é você? Eu sou a esposa dele. A senhora trabalha fora? Não, sou dona de casa. A senhora sabe que ele tem 2 amantes? Infelizmente. Vida futura.
Quem é o senhor? Eu sou o fazendeiro, Umbral. Sozinho com as 2 amantes. Quem é a senhora? Eu sou a mãe do André Luiz, esfera espiritual superior à colônia Nosso Lar. Essa é a vida futura. E por fim, agora se vira nos 30 mesmo, o porvir da humanidade. Aí eu vou falar simples e vou encerrar a fala. O porvir da humanidade. Os mundos do universo já se estimam mais de 2 trilhões de galáxias. Trilhões. Via Láctea, mais de 200 bilhões de sóis. Os mundos do universo podem ser classificados da seguinte maneira: mundo primitivo, não tem ninguém na razão. Ou é mineral, ou é planta, ou é animal. Mundo de expiação e prova. O mal reina soberano. Eu vou repetir. Mundo de expiação e prova. O mal reina soberano. O mal predomina. O bem é minoria. A maioria dos espíritos são imperfeitos e não sabem escolher. Ou sabem, mas escolhem mal do mesmo jeito. Fazem e refazem. Resgatam para depois errar de novo. Não raro com a mesma pessoa. No mundo de expiação, o mal é soberano. Tira suas expectativas. Deus permite o mal nos mundos de expiação e prova. E mais, permite que o mal predomine. Terceira fase, mundos regeneradores. Equilíbrio entre o bem e o mal. 2 a 2. O mal faz um gol, o bem faz outro. E os espíritos que ainda têm o que espiar, aurem forças para prosseguir na jornada. Mundos ditosos, predomínio absoluto do bem. Não é mundo de regeneração não, hein? Tem gente aí contando 2057 achando que vai ter predomínio do bem. Espera mais. Mundo ditoso, predomínio absoluto do bem. Mundo celeste, ausência completa do mal. Os espíritos são puros, não estão mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, não estão sujeitos à expiação, não estão sujeitos a provas, e realizam a vida eterna no seio de Deus. Esse é o porvir da humanidade. Então vamos combinar uma coisa? Menos. Respira. Mas como é que pode ter alguém que mata? Você está em que mundo? Você está em que mundo? Predomínio absoluto do mal. Esse é o porvir da humanidade. Haroldo, tem opção? Não. Os mundos progridem e pronto. E se eu não quiser? Tem 2 trilhões de galáxias, 200 bilhões de sóis na Via Láctea. Haverá um mundo customizado, à sua cara, sob medida para você. Esse é o resumo do Livro dos Espíritos, segundo o nosso mestre Allan Kardec. Muito obrigado.